Exatamente, nosso Deus não falha. E por isso que eu tenho ultimamente destacado bastante o seu poder na criação, que é perfeita, majestosa, e que revela perfeitamente essa grandeza do nosso Deus. A nossa própria vida já é uma demonstração disso. Se nós pensarmos na toda a complexidade da visão, por exemplo, nossa, quanta sabedoria, quanta majestade, quanto poder. E esse Deus que faz essas coisas assim maravilhosas na natureza, no nosso corpo, é o Deus que também age com toda a grandeza nas circunstâncias da nossa vida. É essa percepção que nós precisamos ter. Às vezes não é difícil reconhecermos o poder de Deus na criação. Às vezes também não é nem tão difícil reconhecermos o poder de Deus, digamos assim, na nossa estrutura humana, no nosso corpo. Mas quando se trata das circunstâncias ao nosso redor, gente, Deus é o mesmo. Então, nosso Deus não falha. Você sabe por quê que nós temos experiências, assim como foi mencionado através desse hino, em relação, me perdoe se eu estou errando aqui agora, né? Lá na fornalha. Então, nós já conhecemos bem a história, Sadraque, Mesaque, Abednego, lá na fornalha. Aí aquele livramento é para mostrar isso. Porque às vezes a nossa visão de Deus ela é muito reduzida. Colocamos Deus numa caixinha e pensamos que ele só pode agir ali. Deus ele age em tudo. Ah, pastor, mas então por que não acontecem os mesmos milagres da época de Cristo Jesus? Acontece. A grande questão é que acontece. É que a gente lê a Bíblia às vezes de forma errada. A gente acha que acontecia todo dia, toda hora, a todo momento. Não, não acontecia. Vamos entender que o ministério de Cristo Jesus levou quantos anos? 3 anos. Então havia uma urgência. Você está entendendo? Havia uma urgência. Jesus tinha que correr. Você está entendendo a linguagem aqui, figurativa? Jesus tinha que correr. Será que é possível alguém trabalhar naquela jornada que Jesus trabalhava? Durante, digamos, 30 anos de ministério? Claro que não. Nem Jesus ia aguentar. Mas durante 3 anos ele precisava correr. Gente, esse correr aí entre aspas, tá? É no sentido de que o seu ministério tinha que ter intensidade. Mas é como a palavra do Senhor nos ensina. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E por isso nós dizemos, o nosso Deus não falha. Eu não tenho que acreditar que eu tenho que controlar o Senhor. Mas eu tenho que acreditar que Deus está no comando de todas as coisas. Conforme a sua perfeita graça, conforme a sua perfeita sabedoria. E em tudo isso, é o que queremos enfatizar aqui nesta noite, em tudo isso reconhecemos o amor de Deus. Amados, como é algo impactante para a vida do homem, para a vida da mulher, conhecer e desfrutar verdadeiramente do amor de Deus. Esse é um tema que eu jamais vou me cansar. É claro que eu não vou ficar aqui todo domingo, né, enfatizando isso, pregando somente sobre isso. A palavra de Deus ela é tão rica, né, há tantos assuntos, há tantos temas. Ainda ontem, né, irmã Andréia, eu fui questionado a respeito daquele voto de tolo de Jefité. Afinal, o que aconteceu com a filha dele?
Aí então eu falei, irmã, deixa eu pesquisar um pouquinho mais, porque eu já ouvi algumas explicações e eu quero ter certeza do que eu estou falando. Então estou devendo para a irmã Andréia e para o meu tio Hermes, não é isso? A explicação disso. Mas essa temática do amor de Deus, ela sempre se faz necessária para a nossa caminhada espiritual. Você que não conhece a Cristo Jesus, já quero te desafiar. Abra o seu coração. Que esta noite seja uma noite de oportunidade para realmente conhecer o amor que há em Cristo Jesus. A palavra do nosso Deus nos diz de uma forma muito clara, porque Deus amou o mundo de tal maneira, vamos todos? Que deu seu... Então tá bom, lá no início. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse não é o texto da mensagem de hoje não, tá, irmãos? Foi projetado aí, é só para nos ajudar. Quem não conhece, né, pôde assim acompanhar. Um texto que acabamos aí de ler, João 3,16, tão simples, tão repetido, tão conhecido, mas ele é tão importante para a minha vida, e eu acredito que deve ser tão importante também para a sua vida. Vamos abrir então a palavra do Senhor, em Romanos capítulo 8. Alguns já vão até de repente se arriscar aí nos versículos, mas vou aí ajudar para quem não sabe, os versos 38 e 39. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. 38 e 39. Vamos ficar em pé nesse momento, todos em uma só voz, vamos fazer a leitura do texto sagrado? Todos. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos assentar. Eu quero convidar aqui o meu filho, Ian Miller, que vai estar louvando a Deus neste momento, exatamente reconhecendo o perfeito amor de Deus. A Milena também vai estar junto, não é isso? Boa noite, igreja. Enquanto a gente lia João 3,16, eu me lembrei de que quantas vezes a gente passa por esse versículo e a gente não presta atenção, né, na grandeza dele. Quando eu tive uma experiência de conversão real, eu me perguntei, mas será que dessa vez é de verdade? O que mudou de todas as outras vezes, né? Porque, querendo ou não, como uma pessoa que nasceu filho de pastor na igreja, teve vários encontros com Deus, né? Só que o que foi diferente nesse, né? E uma coisa que, sem dúvidas, é muito clara é de que, pela primeira vez, eu pude entender de verdade o tamanho do amor de Deus que Ele tem por cada um de nós. E foi um versículo de Isaías que mexeu comigo naquele dia, que fala assim, Isaías 43:1 fala assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Essa música fala sobre um amor ousado, né? E o que tem mais de ousado do que o Evangelho, do que a morte de Jesus na cruz?
Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
E é esse amor que faz, de fato, a diferença em nossa vida. E por isso reconhecemos que o amor de Deus é mesmo algo extraordinário em nossa vida. O que queremos dizer com isso é que o amor de Deus não é pouca coisa para a nossa existência. O amor de Deus não é pouca coisa para a nossa história. Se de repente você é um pouquinho como eu, gosta de certos filmes românticos, a irmã Daniela se espantou quando soube disso, né, irmã Daniela? Pastor, não parece não. Mas se você é um pouquinho assim como eu, você se encanta, você se inspira, você é até mesmo tocado. Agora, não pode ser diferente quando nós consideramos esse amor divino. Mesmo porque o amor de Deus é como luz para a alma em trevas. O pecado é escuridão para o nosso ser interior. Mas quando o amor divino nos alcança, a luz do céu reina, a luz do céu brilha em nós. Até como nós cantamos aqui em parte sobre algo em termos de brilhar, Deus faz isso também em nossa vida. O amor de Deus é mesmo algo extraordinário. Insisto, não é pouca coisa. O amor de Deus verdadeiramente faz a diferença em nossa vida, porque o seu amor, inclusive, é como água para o coração sedento. Às vezes há uma sede em nosso interior, às vezes há uma angústia em nossa alma, às vezes há um clamor em nosso coração, e esse amor divino nos alcança, saciando toda a nossa sede espiritual. O seu amor fortalece o cansado e renova o ânimo do desanimado. Então, verdadeiramente, o amor de Deus faz a diferença. Com isso, estamos querendo insistir que o amor divino não é meramente uma teoria, mas é uma força que nos alcança. É o poder do alto que de fato transforma o nosso ser. O amor de Deus traz inspiração aos poetas, né, irmão Jósimo? E pegamos um papel e registramos e consideramos toda a sua beleza, toda a sua glória, toda a sua majestade. O amor de Deus se transforma em literatura ou ainda em uma linda canção. Como nós acabamos de ouvir aqui agora, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. É o amor de Deus que inspira o compositor. Mas muito mais do que isso, queridos. O amor de Deus, acima de tudo, alcança o pecador, resgatando-o da perdição e lhe concedendo a vida eterna na glória dos céus. O amor de Deus, ele supre, o amor de Deus faz a diferença, mas acima de tudo, o amor de Deus nos dá a eternidade. A eternidade na glória celestial. Quando então para sempre estaremos o quê? Nos alegrando em sua presença. Então o amor de Deus é tão poderoso, o amor de Deus é tão impactante, o amor de Deus faz tanta diferença em nossa vida, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?
Isso me inspira. Quando eu leio uma verdade assim, isso me fascina. Quando eu me deparo nas Escrituras Sagradas com uma afirmação tal como essa, isso verdadeiramente me toca. Eu penso que essa tem que ser uma experiência de todos nós. É claro que isso não acontece tão somente por uma disposição mental, é necessário a ação do Espírito Santo de Deus, por isso o desafio. Devemos abrir o coração para permitir com que o Espírito Santo realmente trabalhe, ilumine o nosso entendimento com esse perfeito e glorioso amor de Deus. Mas o que nós acabamos de ler, o que de fato significa? Querido, significa que o amor de Deus é constante e contínuo. O tempo passa, os dias passam, as gerações passam, tudo passa, mas o amor de Deus permanece sempre o mesmo. Essa é a grande verdade do Evangelho de Cristo Jesus. O seu amor não aumenta nem diminui, em razão da mudança de alguma circunstância em nossa vida. O amor de Deus está sempre presente, firme, seguro e convincente. Se nós pararmos para pensar somente um pouquinho, não é necessário mais nada que aconteça em nossa vida para que sejamos de fato convencidos do perfeito e glorioso amor de Deus. Ele já é convincente por tudo que Ele já tem feito. Enquanto o culto aqui acontecia, com os louvores, com as orações, isso foi vindo à minha mente, inclusive até com uma certa contribuição de algumas palavras da irmã Rose, porque esse Deus que criou os céus e a terra, Ele criou os céus e a terra motivado por seu amor, mas o ser humano não valorizou o que Deus fez. O ser humano, não aceitou essa demonstração do amor de Deus e assim o quê? Pecou. Mas como Deus ele é insistente em seu amor, por fim Ele nos envia Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Mesmo em pecado, mesmo em desobediência, Ele revela então a glória do seu amor através do Filho. Então, queridos, é um amor que está sempre presente, firme, seguro e convincente. Não importa o tempo, não importa a estação, não importa a variação dos meses ou anos, nada muda o amor de Deus por nós. A ênfase se faz necessária porque muitas vezes estamos vendo as circunstâncias mudarem. Coisas na nossa vida mudam. Mas não é porque acontece alguma mudança nesse sentido que o amor de Deus muda. E muitas vezes ficamos desanimados, muitas vezes nos sentimos desencorajados, porque a avaliação que fazemos das circunstâncias ao nosso redor, traduzimos como sendo também essas variações, essas mudanças do amor de Deus, o que não é real, porque o amor de Deus não muda. Quer ver? Vamos ilustrar. Se de repente você está com saúde, você está empregado, não está te faltando nada, ou pelo menos você tem a sensação de que não está te faltando nada, você é grato a Deus, você louva ao Senhor, e você até reconhece o amor de Deus, mas e quando está faltando tudo? Não é porque uma circunstância que mudou, que o amor de Deus também mudou. Então, o grande desafio para todos nós, em todo tempo, em toda ocasião, estamos reconhecendo o amor divino. Conforme o próprio texto básico nos sugere, seja na vida ou na morte, podemos confiar no amor de Deus. Seja com a ajuda de anjos ou com a ira de demônios, podemos descansar no perfeito amor de Deus. Seja lidando
com os desafios do tempo presente ou com as incertezas do futuro, o amor de Deus nos sustenta. O amor de Deus está sempre presente, em todo tempo, em todo momento, em qualquer circunstância. Por exemplo, eu não sei quais são as suas dores nesse momento. Eu não sei quais são as suas dificuldades nesse tempo. Eu não sei quais são as suas preocupações nesse momento. Mas o amor de Deus está presente. Não há circunstância em nossa vida, nem na minha, nem na sua. Não há circunstância alguma que possa alterar o amor de Deus por nós. Portanto, na luz ou na escuridão, na bonança ou na tempestade, na floresta ou no deserto, na altura ou na profundidade, nada pode impedir que conheçamos o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não precisa esperar para que o tempo melhore. Não acontece assim muitas vezes? O tempo não está bom, não vamos passear. O tempo não está bom, não vamos mexer nessa obra. Às vezes, a mudança de tempo nos detém. Mas a mudança do tempo, das circunstâncias da nossa vida, não impede, não detém o amor de Deus. E é por isso, por não termos a compreensão dessa verdade, é que muitas vezes nós nos entregamos. E nós nos entregamos ao abatimento. E nós nos entregamos à desesperança. E nós nos entregamos à incredulidade. É claro, amados, eu faço aqui questão de ressaltar que há tempo para todas as coisas. Há sim tempo para se alegrar e há também tempo para chorar. Mas mesmo no tempo do choro, mesmo no tempo das lágrimas, mesmo no tempo da tristeza, nós podemos reconhecer e desfrutar desse perfeito e glorioso amor de Deus. Então, ainda que tudo mude, ainda que o sol escureça, ainda que a terra se abale, ou ainda que chegue o fim de todas as coisas, Deus continua nos amando, e nos amando intensamente. E nos amando continuamente. E nos amando soberanamente. O amor de Deus é soberano. Deus é soberano em sua sabedoria. Deus é soberano em seu poder. Deus é soberano em sua glória. Mas não se esqueça disso. Deus é soberano no seu amor por nós. Como está escrito no Salmo 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade. Algumas versões bíblicas está dizendo, grande em amor, e em verdade. É verdade, irmã Rose, o nosso Deus é grande. E o seu amor é grande. É verdade. A sua sabedoria é soberana. Mas também é verdade, o seu amor é soberano. Amados, não há deficiência alguma, não há lacuna alguma, não há vazio algum no amor de Deus. Ele é pleno, ele é completo, ele é perfeito. E qual é o desafio para nós? É estarmos confiando no amor de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes nos falta o quê? A força. A força para prosseguir. Muitas vezes nós nos sentimos incapazes, fracos, fragilizados. Mas se o amor de Deus é soberano, esse amor nos sustenta. Em todo o tempo, em qualquer circunstância. O grande problema é que muitas vezes queremos encontrar a força em nós mesmos. E a nossa força está no amor de Deus. Muitas vezes queremos encontrar o renovo em nós mesmos.
Mas o nosso renovo se encontra no amor de Deus. Por isso, mais uma vez, eu leio: Tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Mas será que nós estamos convencidos disso? Quando o céu escurece, quando o sol se vai, quando a dor vem, quando as lágrimas começam a escorrer, pela nossa face, pelo nosso rosto, será que estamos realmente convencidos desse amor divino? Será que estamos de fato reconhecendo esse amor constante de Deus por nós? Ou diante de uma prova nós nos escandalizamos? Às vezes algumas pessoas diante de uma provação se escandalizam de tal modo que chegam a dizer: Deus se esqueceu de mim. Por que alguém fala assim? Deus se esqueceu de mim. É porque deixou de contemplar o amor de Deus. Se o seu olhar espiritual estiver voltado para o amor divino, você jamais se escandalizará diante das adversidades da vida. Como às vezes eu insisto em dizer: eu sou tão gente como você. E por ser tão gente como você, eu também sofro como você. Eu também tenho lutas como você. Mas você vai sempre me ver de cabeça erguida. E vou dizer ainda, com coragem para prosseguir. Você nunca vai me ver olhando para trás. Isso não tem nada a ver com o meu vigor espiritual. Isso tem a ver com o vigor do amor de Deus, que me sustenta, que me renova, que me restaura e que me guia na verdade do Evangelho de Cristo. De acordo com o texto básico de nossa meditação, o apóstolo Paulo tinha certeza. O apóstolo Paulo tinha segurança do amor divino, pois ele assim diz: porque estou certo. Era uma certeza que o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo ele tinha uma certeza em relação ao amor de Deus. Ele estava realmente convicto a respeito do amor de Deus. E amados, em nossa caminhada, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque a sua vida não foi de tranquilidade. O seu ministério foi de inúmeros desafios. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi perseguido, ele foi preso. Segundo a própria tradição mesmo da igreja, ele foi martirizado, mas o apóstolo Paulo enfatizou isso: porque estou certo. Não importa se você está sendo apedrejado, não importa se você está sofrendo uma injustiça, não importa se você está sendo perseguido, não importa se você está cercado de inimigos, esteja certo. O amor de Deus está presente. O amor de Deus é real. Paulo não tinha dúvidas em relação ao que estava dizendo a respeito do Senhor e de sua graça e compaixão. E é exatamente nesse ponto onde muitas vezes falhamos. Como disse, se o sol está brilhando, eu creio no amor de Deus. Mas se o céu está todo escuro na nossa vida, onde está o amor de Deus? No mesmo lugar. Na minha vida. Na sua vida. Às vezes só precisamos ter olhos espirituais para quê? Para reconhecer isso. Você entende que jamais nós vamos conseguir escapar de Deus? Por que o pastor deixou as 99 para buscar apenas uma ovelha perdida? Porque ele não quer que ninguém, o quê? Se perca, que ninguém escape do aprisco. Nós somos perseguidos no bom sentido pelo Senhor. Ele está lutando por nós. Ele insiste em nos abençoar. Ele insiste em nos alcançar. Muitas vezes a nossa mentalidade é que nós podemos alcançar Deus, mas essa é a grande realidade. Jamais nós podemos alcançar o Senhor. É Ele quem nos alcança. Eu sou um alcançado por Deus, você é um alcançado por Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Nada tem a ver
com as obras do homem. Muitas vezes, religiosamente falando, se tem aquele conceito, vamos fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de trabalho para nós alcançarmos da graça divina. Amados, jamais um homem pode alcançar da graça divina. É a graça que nos alcança. Ele realmente não permite que venhamos a escapar dele. Pela fé em Cristo Jesus, somos dele. E por isso, ele não desiste de nós. Mas muitas vezes, ficamos em falta em relação à nossa fé, à nossa confiança no amor divino. Ou seja, não depositamos nele toda a nossa confiança. Não depositamos nele toda a nossa esperança. E aí que começa a dar tudo errado. E aí que começamos a nos precipitar. E é aí que as coisas se tornam mais difíceis em nosso viver, porquanto sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso chamado é apenas em termos de fé. Tudo começa por aí. As demais coisas são consequências disso. Por isso a palavra de Deus nos diz que pela fé somos salvos. E por isso que também a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo começa com uma caminhada de fé. O caminho da bem-aventurança é o caminho da autêntica confiança em Deus. No Salmo 125, versículo 1, ali nos diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu sempre apreciei bastante essa figura, porque é de fácil entendimento. Imagine uma época que não existia trator, e uma época que não existia dinamite. Quem é que conseguia abalar um monte? Hoje em dia, com tratores e dinamites, é até possível, abalar um monte. Mas numa época que não tinha trator, que não tinha dinamite, como abalar os montes? Então, nessa época, essa figura tinha todo sentido. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A nossa caminhada com Deus deve ser uma caminhada de fé, de confiança na sua graça, de confiança na sua piedade, de confiança na sua misericórdia, de confiança no seu amor. Vamos ler também o texto sagrado em Isaías capítulo 26, apenas o versículo 3. Livro do profeta Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. E o que significa ter uma mente firmada em Deus? Está escrito, basicamente, praticamente isso aqui é a explicação, porque Ele confia em ti. Quando o nosso coração está em Deus, quando os nossos pensamentos se encontram em Deus, estamos dando uma demonstração de que confiamos nele, de que estamos aguardando por Ele. Sabe aquela situação que eu não tenho controle nenhum, que você não tem controle algum, é só dele? Então somente se firma nele, e espera somente nele, e isso é o quê? Uma demonstração de confiança em Deus. E essa demonstração de confiança em Deus é a nossa paz. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você quer saber se você está caminhando bem nesse caminho de fé? Você tem que medir por essa paz. Essa paz está presente? Se essa paz não estiver presente em seu coração, é porque o caminho está errado. Não é o caminho de confiança, não é o caminho de esperança, não é o caminho de fé em Deus. A medida exata para sabermos se estamos realmente no caminho de fé é a paz que há em Cristo Jesus dominando o nosso coração. Vamos ler também um texto sagrado em Provérbios capítulo 14, versículo 26. Aí nesse texto sagrado assim nos diz: no temor do Senhor
Porque a gente sempre aprende a respeito de temer a Deus, mas o que é realmente temer a Deus? No temor do Senhor, a firme segurança. Você sabe o que é uma casa sem firmeza? Qualquer ruído já assusta, não assusta? Não sei quantos estão lembrados nessas casas populares aí, esses apartamentos, né? Aconteceu um acidente que uma caixa d'água, né, desmoronou, prejudicando praticamente ali, né, a moradia de muitos moradores. Olha só o que é algo inseguro. Assusta. Né? De vez em quando alguém me propõe, por que você não compra uma casinha dessas? Eu falo assim, não compro não. Você já entrou? Não compro não. Com todo respeito para quem tem, para quem já comprou, né? Mas eu não compro não. Eu quero algo mais seguro. Eu quero algo mais firme, eu quero algo que me dê mais, assim, tranquilidade. No temor do Senhor, a firme confiança, e Ele será um refúgio para seus filhos. Viva no refúgio da fé. Viva no refúgio da confiança. Às vezes não é fácil seguir por esse caminho. Realmente, às vezes, a jornada é difícil, mas confiemos no Senhor. Muitas vezes os desafios são inúmeros, mas confiemos no seu eterno amor. Ele se encontra de braços abertos para nos acolher. Ele se encontra com um coração cheio de misericórdia para nos ajudar. Com a sua mão de poder e graça, Ele verdadeiramente quer nos abençoar. Essa mentalidade que precisamos ter acerca do nosso Senhor. Ele é Pai, e Pai de amor. E Pai que nos ajuda, e Pai que nos abençoa, e Pai que nos acompanha, e que jamais nos abandona. Então, é verdade, às vezes a jornada é difícil, mas conforme diz o texto sagrado, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já que Jesus é a perfeita demonstração do amor de Deus, vamos ler o texto sagrado em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Será que precisa mesmo explicar mais alguma coisa? Mas vamos lá então. Em razão dos nossos pecados, mesmo não merecendo da misericórdia divina, Ele nos abençoa com o Filho. E isso, queridos, demonstra realmente grande misericórdia do nosso Deus. Por quê? Porque todo pecado é uma ofensa contra os céus. Todo pecado é uma ofensa contra o Criador. Todo pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. Todo pecado é uma ofensa contra o Criador e contra a criatura. E por isso ali encontramos o texto de Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A sentença do pecado é terrível. A sentença do pecado é cruel. O pecado nos afasta da presença de Deus. E nos afastando da presença de Deus, nos afasta também das bênçãos do Senhor. Contudo, Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Deus enviou o seu Filho ao mundo exatamente para nos salvar. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Para resolver o problema dos nossos pecados, Jesus se entregou naquele madeiro, para nos purificar e nos santificar para Deus. E foi o justo morrendo pelos injustos.
Foi o perfeito morrendo pelos imperfeitos. Foi o santo morrendo pelos pecadores. Foi o médico dos médicos morrendo pelos doentes. Aí, irmã Daniele, certo sentido você é uma médica, uma doutora, né? Em certo sentido você é. Mas aqui nós temos o exemplo supremo do amor de Deus. O médico dos médicos morrendo pelos enfermos. O médico dos médicos morrendo pelos doentes. E mais ainda, foi o Senhor dos senhores se doando pelos escravos do pecado. Olha só. O Senhor dos senhores se doando, se entregando exatamente pelos escravos do pecado. Foi a ressurreição e a vida se sacrificando pelos mortos espirituais. Então, queridos, essa foi a maior prova do amor de Deus. Isso demonstra o quanto Ele deseja nos abençoar. Isso demonstra o quanto Ele se importa conosco. Verdadeiramente, Deus não se encontra indiferente. Deus não se encontra insensível. Deus não se encontra apático. Deus sabe de nossas necessidades espirituais. E Deus conhece as nossas dores e angústias. E através da morte e da cruz de seu Filho, Deus nos revela o seu amor que cura. O seu amor que nos consola. O seu amor que nos liberta. O seu amor que nos traz da salvação de Deus. E a minha pergunta agora, nesse momento, é: você já conhece verdadeiramente desse amor de Deus em sua vida? Talvez você esteja reconhecendo todos os seus fracassos morais. Talvez você esteja reconhecendo toda a sua fraqueza espiritual. Mas a força que você precisa encontrar não está em você. A força que você precisa encontrar está no amor de Deus. É o amor de Deus que vai te ajudar. É o amor de Deus que vai te curar. É o amor de Deus que vai te renovar. É o amor de Deus que vai transformar a sua vida. É o amor de Deus que vai te salvar. Então, para a nossa conclusão, ainda agora, ainda nesse momento, ainda nesse instante, aos pés da cruz, você pode conhecer o perfeito e eterno amor de Deus. Não é diante de você, é diante da cruz de Cristo Jesus, numa atitude de fé, num passo de confiança no amor divino. E aos pés da cruz, você vai realmente conhecer algo desse sublime amor que transforma a nossa história. O amor puro e verdadeiro que pode dar sentido à sua existência. O amor majestoso e soberano que pode fazer a diferença na sua história. E talvez você já tentou tantas vezes e nada aconteceu. E talvez você já tentou tantas vezes e nada mudou. E talvez você já tentou tantas vezes e o milagre não aconteceu. Renda-se agora aos pés da cruz. Vamos ficar em pé nesse momento. Vamos louvar o Senhor com o hino. Foi na cruz, ó tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E o grande desafio neste momento é: olhe para Jesus. Confie verdadeiramente no amor de Deus. Você é pecador. Você é frágil. Assim como eu sou pecador. Assim como também eu sou frágil. Mas o que faz a diferença na nossa vida é o soberano amor de Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria no nosso coração.